Machado de Assis é reconhecidamente o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Embora tenha sido também poeta e dramaturgo, destacou-se na prosa de ficção, tanto no romance como comprovam as obras-primas como Memória Póstuma de Brás Cubas e Dom Casmurro, quanto no conto, como aquelas reunidas em várias histórias. Machado de Assis viveu na própria pele os problemas gerados pela escravidão no Brasil. O escritor era mulato e por conta disso enfrentou alguns preconceitos ao longo de sua vida, mas a qualidade de sua arte e a força de sua personalidade foram suficientes para vencer todos os obstáculos. O conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, começa com a história do protagonista Cândido Neves, que depois de tentar passar por todo tipo de trabalho e falhar, resolve virar caçador de escravos. Ele é apaixonado pela jovem Clara, e ambos desejam viver uma vida estável e estabelecer uma família. Clara vivia com sua tia Mônica, a qual ajudava no ofício de costureira, que logo avisou que eles não tinham recursos para manter uma criança, e que não conseguiram mantê-la. Apesar disso, os dois decidem ter um filho e Clara engravida. Cândido passa a ter muito azar com sua caça, pois os escravos fugidos já conheciam a sua fama. E havia muitos outros homens que estavam tentando se tornar caçadores de escravos. Assim, cada vez mais a situação financeira do casal vinha piorando, ao ponto de serem ameaçados de despejo por causa do aluguel atrasado. Com isso, a tia Mônica aconselha-as a entregarem a criança a Roda dos Enjeitados, local em casa de caridade que aceitavam filhos indesejados. O casal sempre foi contra a ideia, porém, quando Clara teve a criança, era um menino, o que Cândido mais queria, e ambos, se veem em uma situação financeira impossível, decidem acatar a tia e levar a criança para lá. Com muita relutância, Cândido leva a criança para a Roda dos Enjeitados, mas no meio do caminho depara-se com uma escrava Arminda, cuja captura pode lhe render uma boa quantia para que possa alimentar seu filho. Apressadamente deixa a criança em uma farmácia, cujo proprietário havia conhecido na véspera, e parte em direção à escrava. Cândido alcança a escrava e a amarra. A moça revela que está grávida, que tinha um dos medos dos castigos físicos que iria receber. E mesmo assim, Cândido ignora seus apelos e, em meio à luta por libertar-se, a escrava acaba abortando. Depois disso, Cândido entrega para o seu dono, recebe o dinheiro da recompensa e retorna para sua casa com o filho nos braços, sem nenhum peso na consciência no fato da escrava ter abortado o filho, pois, de acordo com ele, nem todas as crianças vivem. No conto de Assis, as pessoas negras só serviam de escravos, e quando tentavam ser algo a mais, eles eram castigados das piores maneiras possíveis. Já no outro livro, não importava muito se uma pessoa era branca ou negra, o que importava era a sobrevivência. Não, pois a escravidão das pessoas negras sempre foi um fato inegável. É diferente porque o negro hoje em dia é tratado como uma pessoa, como sempre deveria ter sido tratado, apesar de ainda haver muito preconceito contra eles hoje. Tem tido bastante representatividade e protagonismo nas artes de hoje em dia, como no cinema, por exemplo, um ator negro protagonizou o filme Pantera Negra, que foi um sucesso de bilheteria. Nova York, 2120. Os americanos foram dizimados, eliminados pela Guerra Civil. Neste mundo pós-apocalíptico, sobreviventes são poucos e raros, e a maioria daqueles que sobreviveram viraram membros de gangues violentas, predadores que vivem nas grandes cidades. Eles patrulham o campo em busca de escravos, novas vítimas para levarem a cidade para seu esporte favorito, a Arena 1, o Estádio da Morte, onde os oponentes devem lutar até morrerem, das maneiras mais bárbaras possíveis. Há apenas uma regra nesse jogo: ninguém sobrevive nunca. Em meio à natureza, no alto das montanhas Catskill, Brooke, de 17 anos, luta para sobreviver, escondendo-se com sua irmã mais nova, Bree. Elas tomam cuidado para evitar as gangues de comerciantes de escravos que patrulham o interior. Mas um dia, Brooke comete um descuido e Bree acaba sendo capturada. Os comerciantes de escravos a levam embora, em direção à cidade, em direção ao que com certeza resultará em morte. Brooke, que é filha de um fuzileiro da marinha, foi criada para ser forte, para nunca desistir em uma luta. Quando sua irmã é raptada, a menina não perde tempo, vai atrás dela e usa todo o seu dispor para perseguir os comerciantes de escravos e pegar sua irmã de volta. E durante esse caminho, ela conhece Ben, de 17 anos, outro sobrevivente como ela, cujo irmão também foi sequestrado. Juntos, eles se aventuram em uma missão de resgate. O que se segue é um suspense pós-apocalíptico, cheio de ação, no qual os dois perseguem comerciantes de escravos na viagem mais perigosa de suas vidas, em direção ao coração de Nova York.
e ao longo do caminho, se eles sobreviverem, terão que fazer as escolhas mais difíceis e os maiores sacrifícios de suas vidas, encarando obstáculos que eles jamais teriam imaginado, incluindo sentimentos inesperados de um pelo outro,